nós lemos um texto aqui onde Jesus fala que ele ressuscitaria. Como muitos outros textos, ele fala a mesma coisa. O Filho do Homem veio para morrer na cruz, mas ao terceiro dia ele ressurgirá, ele ressuscitará. E a Bíblia fala que isso aconteceu quando Jesus veio, porém a morte de Jesus não aconteceu quando ele veio. A morte de Jesus aconteceu antes da fundação do mundo. Em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13, 8. Jesus não morreu quando ele veio, Jesus já estava morto antes da fundação do mundo, porque Deus, na sua onisciência, já sabia que o homem que ele criou poderia cair no pecado, e caindo no pecado, morreria espiritualmente. Então Deus, na sua onisciência, já tinha preparado um plano melhor, um plano maior, um propósito superior, e como se fosse uma última carta que Deus colocaria na mesa para se aproximar do homem, porque Deus já tinha tentado se aproximar do homem por várias vezes, mas todas as vezes que Deus tentou se aproximar do homem não deu certo. Deus tentou se aproximar do homem através de Adão, mas Adão cai no pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 2 e 3, você vê a história do homem, do primeiro homem que foi Adão, não deu certo. Depois Deus levanta Moisés no Êxodo, se manifesta a Moisés, dá os 10 mandamentos através da lei, lá no depois liberta eles do Egito, lá no deserto, Deus dá as medidas do tabernáculo, o como ele queria ser adorado, o como as ofertas teriam que ser entregues, o como ele se manifestaria. Mas também daquela forma, também não deu certo, porque estava banalizado aquele sacrifício que era através de sangue de animais, não deu certo. Depois Deus tenta se manifestar novamente através de homens inspirados, os profetas. Então Deus levantou vários homens que ele escolhia, ungia, e esses homens eram referência, traziam as palavras e a vontade de Deus, mas os homens mesmo assim não ouviam a esses profetas. Alguns eles matavam, outros eles apedrejavam, outros eles lançavam na lama, outros eles resistiam, outros eles realmente não davam crédito à sua palavra. Por isso que Isaías diz em um dos seus textos: quem deu crédito à nossa pregação? Quem está comigo, diga amém. Deus então, ele tem esse plano desde Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo, mas não que Jesus morreu antes da fundação do mundo tinha acontecido, mas espiritualmente o plano de Deus já estava feito, o plano da redenção, a obra redentora. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: todos pecaram e foram separados, destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, fala comigo, todos pecaram. Porque quando um pecou, quando Adão pecou, a semente do pecado foi colocada na sua descendência. Você pode dizer, mas como, pastor, uma criança nasce sem pecado? É verdade, criança não tem pecado, criança é inocente. Porém, ela não pecou, mas ela tem nela a semente do pecado. Ela nasce em pecado, ou seja, ela nasce morta espiritualmente. O espírito do ser humano é morto. E como esse espírito vai receber vida? Ele só recebe vida quando ele tem um encontro com a vida. E quem é a vida? Jesus. Diga assim: a vida é Jesus. E o verbo, em João capítulo 1, fala que esse plano começou a se concretizar no Novo Testamento. João fala, e o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Deus vê que todas as tentativas de se aproximar do ser humano tinha falhado, ele fala: agora então eu vou para o plano final. Eu vou para o plano final da regeneração, eu vou para o plano final para nunca mais haver separação entre eu e o homem. Vou fazer isso através do meu filho. Tentei fazer isso de várias formas, não deu. Vou fazer isso diretamente agora, através do meu Filho unigênito, do meu Filho único. Em João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você aplaudir ao Senhor por isso, porque a coisa mais maravilhosa, a notícia mais maravilhosa é que Jesus Cristo deu a vida dele por você. Mas existem notícias melhores ainda, porque quando nós entendemos como cristãos que somos, um cristão que é cristão crê na ressurreição. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. A palavra fala que ao terceiro dia, no domingo da madrugada, Maria Madalena foi lá no sepulcro, porque ela foi lá porque ela estava muito triste. Você imagina, cada um tinha uma história com Jesus, mas a história de Maria Madalena era uma história muito específica. Você sabe o que ela passou. Ela era uma prostituta, era uma mulher sem honra, era uma mulher que estava para morrer, estava para ser apedrejada. Jesus livra ela do apedrejamento, muda a vida dela, ela se torna uma seguidora de Cristo. A vida dela agora estava totalmente ligada ao Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus morre, ela se sente sozinha. Ela fala, então agora o que vai ser de mim? Ela vai, só que ela cria que o Senhor Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia, e ela é a primeira que vai lá no sepulcro para ver o acontecimento, porque ninguém foi lá. Ela falou, eu vou lá, porque ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia, e eu creio que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Quando ela chega lá no sepulcro, a palavra fala que a pedra já tinha sido removida. Um anjo estava lá dentro, e o anjo, quando ela olha, e ela pensa que roubaram o corpo do Senhor, e roubaram o corpo de Jesus, mas o anjo fala para ela, mulher, porque procura entre os mortos aquele que vive, ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive. O sofrimento acabou, a cruz foi ontem, foi sexta-feira a cruz, no sábado estava tudo em silêncio, mas no domingo Deus se manifestou e levantou o seu filho da sepultura, e nele há o poder da ressurreição. Jesus é o único que pode dar vida para onde tem morte, Jesus é o único que pode nos trazer a ressurreição. E eu quero falar sobre ressurreição hoje, para que você entenda a revelação da ressurreição. Porque quando a gente fala assim, Jesus ressuscitou, amém, glória a Deus, mas e nós? Qual a esperança que você tem? Quando você fechar os seus olhos, o tempo da vida do homem é de 70, 80 anos. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Salmo 90, no meio da Bíblia. Salmo 90, o salmista fala isso. O tempo da vida do homem é de 70, e os mais fortes chegam a 80. Então, aqui a gente já vê uma revelação da ressurreição. Salmo 90, versículo 1. Vamos ler do 1 em diante. Todo mundo achou? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem a pó e dizes, tornai filhos dos homens por 1000 anos, aos teus olhos são como o dia de noite, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastaste na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e desce, e à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, e conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados estão ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Leio 10 agora. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e em havendo vigor, a 80 nesse caso, o melhor deles, e o resto é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui o Senhor então mostra para nós uma revelação, a revelação da ressurreição. Eu não acredito que Deus criou o homem para viver 70 anos. Eu não acredito que o Senhor criou o homem para viver 80, daqueles que são mais fortes, está falando que vive 80. Aliás, essa semana eu vi a mulher mais velha do mundo, fez 118 anos. Mas o detalhe é que ela é japonesa. E eu fiquei com medo. Porque eu falei, agora eu entendo, eu estou casado com uma japonesa. Meu Deus, eu vou, depois que eu conquistar tudo, que eu fizer 70, ela vai viver o dobro.
ela vai casar de novo e ele vai desfrutar de todo o meu patrimônio. Olha o que eu pensei essa semana, né? E ela vem ainda mais da cidade, né, que a família dela é lá de Okinawa, né? Okinawa, você põe no Google, é a cidade que as pessoas vivem mais no mundo todo. Então, irmão, você pode ter certeza, tudo já está programado. Mas eu estou orando para Deus me dar vida, tipo a vida de Matusalém, sabe? 900 anos também. Brincadeiras à parte, pensa comigo, irmão. Deus não criou você para viver 70 anos, 80 anos. Deus tem um propósito muito maior com você. Na verdade, aqui, pensa num restaurante. Pensa quando você vai num restaurante bom. Você senta na mesa e quando o restaurante é bom, o garçom vem e pergunta: vai um couvert? Porque o couvert é o quê? A entrada, é ou não é? A entrada. E aí você vai lá, se for o Outback, você já é aquele pão, né? Aquele pão marrom, aí você já corta, passa aquela manteiguinha maravilhosa. Aí aquela entrada, aí depois vem outro garçom e fala assim, ou mesmo, e fala assim, mas qual prato agora você vai pedir? Aí você escolhe. Então, eu posso entender que a nossa vida presente, esses 70, 80 anos que nós estamos lendo aqui, é só a entrada. Porque o que está reservado para nós, o prato principal, não está aqui na terra. O prato principal nós vamos viver daqui a pouco. Aonde nós vamos voar? Quem aqui vai voar nas nuvens com o Senhor Jesus? Porque aqui o salmista falou, quem vive muito, 80 anos, passou de 80 anos, já está cansado, já está enfadado, porque tudo vai passar rapidamente. E nós, depois disso, voamos. O que o salmista está aqui? O salmista Davi está falando, ele já estava ali predizendo a ressurreição. Quando ele fala, depois disso, voamos, ele já estava falando, porque Davi falou muitas coisas, ele já vi sem conhecer Jesus. Se você ler os Salmos, você vai ver que Davi, sem conhecer Jesus, ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi servia, o único que ele conhecia era o Deus de Israel, Jesus não tinha vindo ainda, mas ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi, sem conhecer Jesus, já conseguia ver Jesus como o Senhor, já sabia que Jesus viria, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e Davi já cria, Davi já teve a revelação, que ele não viveria só 70, 80, 90 anos, mas ele viveria eternamente. Ele quer um Deus de vivos, ele não é um Deus de mortos. A tua ressurreição, a tua passagem para a vida eterna já está comprada. Então fala assim, eu já estou com a minha passagem na mão. Para onde você vai? Diga, para a vida eterna. A tua passagem já está na tua mão. Agora, você está esperando o dia de ir. É como se você fosse para um lugar que você quer muito. Se quisesse fazer uma viagem, tem gente que gosta de ir para a Europa, tem gente que gosta de ir para os Estados Unidos, tem gente que gosta de ir para a Disney, tem gente que gosta de ir para Porto Seguro, Nordeste. Não importa, pensa numa viagem que você gosta muito. Nenhuma delas se compara a essa que nós vamos fazer com Jesus daqui a pouco. O lugar que nós vamos é muito maravilhoso. O Senhor nos promete isso. E há um caminho da ressurreição. Então fala assim comigo, há um caminho da ressurreição. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele fala, já há um caminho. A passagem é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já está com a passagem comprada. Agora o que você tem que fazer? Manter. Basear a sua vida nessa viagem. Não ficar preocupado muito com as coisas aqui, porque tudo isso aqui, daqui a pouco, vai ficar. E você não vai levar nada, porque você não é daqui. Você tem que entender isso. Se você é cristão e nasceu de novo, a tua vida começa aqui, mas ela não termina aqui, ela começa aqui e vai terminar lá. E é para lá que você tem que ir, é para lá que você tem que se preocupar, é com lá que você tem que se preparar para estar lá com Ele eternamente. Há um propósito maior no sacrifício da cruz. Não é um sacrifício de 100 anos, mas é um sacrifício eterno. Pode aplaudir ao Senhor.
Jesus predisse isso. Jesus, em alguns acontecimentos e alguns milagres que ele fez na Bíblia, eu não vou pedir para abrir todos aqui, mas em Lucas 7, no capítulo 11, ao versículo 17, há uma mulher que ela está indo enterrar o filho dela, já tinha morrido. Jesus para o caixão no meio do caminho, na porta da saída da cidade, e fala: onde vocês estão indo? Eu estou indo enterrar o meu filho, porque não se enterrava ninguém dentro da cidade, se enterrava só fora da cidade. E quando ela está na porta da cidade para sair para enterrar, Jesus está entrando pela porta, e ele fala para ela: pare o enterro. Por que pare o enterro? Porque eu estou aqui. Porque quando a morte se depara com a vida, ela tem que obedecer à ordem da vida. E Jesus toca no caixão e fala: menino, levanta. O menino levanta do caixão, senta e começa a conversar com a mãe. Posso ouvir um glória a Deus? Ou você não crê que isso aconteceu? Em Marcos capítulo 5, no versículo 35 a 43, fala também de um chefe da sinagoga chamado Jairo. E ele está também desesperado, indo atrás de Jesus, pedindo para Jesus fazer alguma coisa, mas a filha dele já tinha morrido. Os discípulos mesmo falaram para ele: não incomode mais o mestre. Mas Jesus falou: deixe eles, vocês não creem, mas ele crê, e se creres verás a glória de Deus. Se você não crê, não atrapalha quem crê. E Jairo não parou de clamar: Jesus, a minha filha morreu, mas eu creio que tu és a vida. Dá uma ordem aí e ela vai ressuscitar. E Jesus olha para aquela menina na cama, e ele não deixa ninguém entrar, só entra com ele Pedro, Tiago e João, os três que andavam mais perto, porque são aqueles que entendiam das revelações profundas. Os outros não teriam fé suficiente, e tem muita gente que não tem fé para andar com você. Vão chamar você de louco, vão falar que agora você está bitolado, vão falar que agora você só pensa em igreja, vão falar que agora você só pensa em Jesus. Eu só penso em Jesus, porque Ele é a única solução que tem para a minha vida. Quando não há mais resposta, só Ele tem as respostas para me dar, então é com Ele que eu vou andar. E Jesus só leva os três lá para dentro do quarto, e Ele fala: Talita cumi. E Talita cumi não era o nome da menina, não. Talita cumi significa: menina, levanta. E quando ele fala menina, levanta, a menina, que o espírito da menina volta, ela volta à vida na hora. Porque ele tem o poder da ressurreição. E o texto mais famoso que nós vemos de ressurreição é João, no capítulo 11. Abra sua Bíblia, agora abra comigo. João no capítulo 11, no versículo 14, para você ver o que Jesus estava, é um prefácio do que ele faz na vida. São algumas ressurreições que Jesus fez antes de ressuscitar, mostrando que não só ele iria ressuscitar, mas há uma promessa para todos aqueles que crerem nele, ressuscitar. João capítulo 6, João capítulo 11, versículo 14, quem achou? Leia o 14. Peraí, calma que eu não achei aqui, eu pus no 10, vamos lá. Leia o 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Porque Jesus estava... Sabe quando você quer dar uma notícia, mas você não quer falar de tão pesada que ela é? Sabe situações na tua vida que até de falar dói o teu coração? Sabe aquela má notícia que você não estava preparado para receber, mas você recebeu e agora você não consegue falar com ninguém, você se isola? Mas tem horas que nós não podemos esconder, tem horas que a gente tem que encarar o problema. E Jesus, ao tentar falar para ela que ele estava dormindo, ela ficou questionando ele, aí ele falou com todas as letras: olha, vou te falar então o que aconteceu. Lázaro morreu. Agora leia o versículo 23. Declarou Jesus, leia: teu irmão há de ressurgir. 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, leia agora: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra. 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crer em mim, nunca morrerá. Crês isto? A mesma pergunta você faz: crês isto? Crês isto? Crês isto? Crê que há ressurreição nele? Crê que a mão dele é poder de ressurreição, e ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele nunca morrerá. Aquele que vive e crê nele nunca morrerá.
E essa é a nossa esperança. A esperança que nós vamos até passar pela morte física, mas quando passarmos pela morte física, o nosso corpo vai voltar para o pó, mas o nosso espírito vai para Deus. Essa é a grande verdade. O João capítulo 6, no versículo 53 e 54. Esse também você tem que abrir, só volta, você já está em João capítulo 6, versículo 53 e 54. Olha, agora, para manter essa vida dentro de você, enquanto você abre aí João 6, 53 e 54, você sabe já o que aconteceu. Jesus, ele vai diante da sepultura de Lázaro, e ele, depois de dizer isso, lá no versículo 39 até o 44, Jesus vai na porta do sepulcro, e ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Amém? Amém? Então levanta a sua mão e fala o nome daquilo que está morto na tua vida, e você diz assim: vem para fora. Amém? Se é a tua família, fala: minha família vai ressuscitar em nome de Jesus. Se é a tua vida financeira, fala: minha vida financeira vai ressuscitar em nome de Jesus. Se é o teu casamento, você fala: meu casamento vai ressuscitar, vai ressurgir das cinzas em nome de Jesus. Se é os teus filhos que estão perdidos, fala: vai ressuscitar em nome de Jesus. Se é o teu ministério que está parado, fala: vai ressuscitar em nome de Jesus, porque o poder da ressurreição está aqui nessa noite. João 6, 53, 54, quem achou, diga amém. Leia então 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Olha o perigo de quem não toma santa ceia. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, que é o pão, e não beberdes do cálice, que é o suco, que é o sangue, vocês não têm vida própria. Nós não temos vida própria. A única vida que temos é aquela que vem através de Jesus Cristo. Você não pode entender, ainda que carnalmente você come um alimento e você tem uma vida normal, espiritualmente, se você não comer do pão e não beber do cálice, a tua vida espiritual fica morta. 54, leia 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Mas agora você vai ler com fé agora. Eu ressuscitarei no último dia. Uma das garantias que ele nos dá é: se vocês crerem em mim, primeiro. Segundo, comerem do meu pão, do meu corpo, que representa o meu corpo, beberem do meu sangue, que representa através do suco da uva, simbolicamente. Se vocês beberem, eu garanto para vocês que vocês terão vida, porque eu darei vida através do meu sangue e do meu corpo. E naquele dia, no dia final, no último dia, eu vos ressuscitarei. Eu te chamarei pelo nome. Aí eu entendo o porquê que Jesus chamou Lázaro pelo nome. Ele poderia simplesmente chegar na beira da sepultura e dizer: vem para fora. Mas ele não faz isso, ele fala: Lázaro, vem para fora. Eu perguntei de manhã, não responda. O porquê que Jesus falou: Lázaro, vem para fora? Se ele tivesse falado: vem para fora, o poder que estava nele era tão grande que todos os mortos ressuscitariam. Então ele não podia dizer: vem para fora, mas ele disse: só Lázaro agora. Gente, calma que o dia de vocês vai chegar. Hoje eu quero só mostrar na vida de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Sabe o que tem com isso? Deus nos conhece pelo nome. Deus te conhece pelo nome. O teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Quando Deus olha para a mão dele, ele vê o seu nome lá. Então eu não entendo que tamanho é essa mão, mas eu sei que é uma mão muito grande. Eu sei que é uma mão para caber o nome de todo mundo. Essa mão é muito grande. E aí a certeza que eu tenho é: o meu nome precisa estar escrito no livro da vida. Porque um dia, por que quando uma pessoa aceita Jesus, o nome se batiza, o nome dela é escrito no livro da vida? Porque vai ter um dia que esse livro será aberto e ele chamará nome por nome. Como ele chamou Lázaro, um dia, se o teu nome, se você conseguir vencer. Como assim, pastor, eu consegui vencer? É claro, se você conseguir manter a sua passagem de ida. Porque tem uma doutrina que hoje fala que uma vez salvo, sempre salvo. É mentira. Não tem essa de uma vez salvo, sempre salvo, não. Porque se nós cremos que uma vez salvo, sempre salvo, a gente não precisa estar aqui hoje.
A gente pode ir para o mundo de novo. Podemos voltar a pecar. Podemos voltar a esquecer de Deus, esquecer de Jesus, não tomar mais Santa Ceia. Se já que eu estou salvo, então não preciso fazer mais nada. Não, isso não está certo. Nós precisamos entender que a salvação nos foi dada, os nossos pecados já foram perdoados. O Senhor Jesus já nos chamou de filhos, nos chamou pelo nome a cada um aqui, mas agora nós precisamos manter a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos manter a nossa vida espiritual, nós precisamos cumprir com todo o propósito que Ele tem na nossa vida e na nossa família, para que naquele dia nós não sejamos pegos de surpresa, porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor. Muitos vão dizer: eu profetizei no Teu nome, eu curei no Teu nome, eu libertei no Teu nome, e simplesmente Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Tem muita gente que está achando que já está tudo bem. E eu lembro da carta que o Senhor inspirou João para dizer para uma das igrejas do Apocalipse, onde ele diz: tu se sentes rico, mas digo que você é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre colírio, para que enxergues o teu pecado, a tua nudez, se arrependa, volte às primeiras obras, para que tu seja salvo. As nossas vestes têm que ser embranquecidas a cada dia. Estamos sendo preparados para um período eterno. Estamos sendo preparados para um reino celestial. Jesus não pode pegar uma pessoa e depois de ter conhecido a verdade, volta à prática do pecado, volta para a lama, e depois quer ressuscitar normal igual todo mundo que está na presença. Não vai. Se nós verdadeiramente queremos ser transformados, agora começa a nossa transformação. Diga assim comigo: a minha transformação já começou. Fala com mais fé que você está desanimado. Fala assim: a minha transformação já começou. Então hoje você precisa o quê? Trabalhar o seu espírito, se manter de pé. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não. Tem muita gente que fala: não, eu estou de pé, não, eu estou na presença de Deus, e já está se afastando e nem está percebendo que está afastado da presença de Deus. Nós precisamos combater as doutrinas falsas. Ontem eu estava aqui, veio um serralheiro aqui para dar uma arrumada ali na frente, que faltava, e aí ele falou assim para mim, ligou para mim, ele tem a voz grossa, parece o meu avô que eu nunca mais vi na minha vida, o Nogueira, igualzinho o Nogueira. Aí ele falou assim para mim: estou indo aí, garoto, estou indo aí. Falei: pode vir que eu estou te esperando. Falei: mas tem um porém. Falei: qual? Meu ajudante não veio, você vai ter que me ajudar. Eu falei: eu vou ter que te ajudar? Já está me escalando aí, eu vou querer um desconto então para receber também. Aí tudo bem, te ajudo. Aí ele veio aqui, aí eu comecei a ajudar ele ali e tal. Pega a ferramenta, pega o parafuso, eu falei assim: alguma coisa Deus quer que fale com esse homem. Deus me chamou aqui para ficar ajudando ele só a pegar parafuso. Alguma coisa esse homem tem que ouvir, porque se ele viesse com o ajudante, ele ia ficar trabalhando sozinho, e eu ia entrar aqui, ia ficar fazendo minhas coisas, preparando a palavra, orando e tudo mais. Mas se Deus mandou eu ficar lá, é porque Deus tinha um propósito. Aí eu falei: então, vou te ajudar, meu filho, só que você vai ouvir de Jesus. Aí eu falei: vamos esperar a oportunidade. Aí ele foi falando, aí ele entrou no assunto. Ele só levantou a bola para eu cortar. Ele falou: não, é porque, deixa eu falar uma coisa, você já é pastor? Eu falei: já 16 anos. 16 anos? Nossa, mas eu fui ungido com 21. Nossa, nunca vi um pastor jovem assim desse jeito. Eu falei: mas a caminhada é longa, né? Quer dizer, tem muita gente que já tem muito mais, né? A gente também, 16 anos é pouco. Mas enfim, diante daquilo que ele pensava, e aí ele falou assim: você pode me explicar uma coisa? Aí eu falei: pode falar, se eu souber eu te explico. Ele falou: tem um irmão meu, que ele era da igreja evangélica. Eu não sou da igreja, ele falou, eu não sou da igreja evangélica, mas tem um irmão meu que era da igreja evangélica. E aconteceu uma coisa com ele que marcou a minha vida. Eu falei: o que aconteceu com o seu irmão? Ele falou: meu irmão ajudava o pastor da igreja. Ele trabalhava com pintura, e um dia ele foi ajudar o pastor da igreja dele a fazer uma pintura. De repente ele estava em cima da escada, deu uma dor no coração dele. Ele desceu da escada, o pastor levou ele para o hospital e ele morreu. Aquilo ali marcou as nossas vidas, ele falou, da minha família, porque a gente pensava: poxa, o melhor irmão que a gente tem, um irmão que está na igreja, que ajuda o pastor,
que está na presença de Deus. A gente tinha aquele irmão com referencial. Olha o que aconteceu com o meu irmão, ele morreu. Aí ele perguntou, mas por que Deus permitiu? Aí eu falei para ele, sabe por quê? O nome dele é Jeremias com G. Eu falei, sabe por que, Jeremias? Porque vocês estavam vendo o seu irmão fisicamente, mas Deus não olha o seu irmão fisicamente, Deus olha as pessoas espiritualmente. E o corpo do ser humano não é nada. O corpo, a carcaça que nós carregamos um dia, daqui a pouquinho ela vai deixar de existir. Alguns vai ser com 20 anos, alguns vai ser com 30 anos, alguns vai ser com 40, com 50, com 60, ou com 70, 80, igual a gente falou. Só que na hora que Deus olha para o Espírito e vê que o Espírito está preparado, Ele faz o quê? Leva. Só que eu vou dizer uma coisa para você, Jeremias, eu falando para ele. Vou falar uma coisa para você, Jeremias, seu irmão agora já está na presença do Senhor Jesus. E sabe por que você veio fazer esse serviço hoje aqui, Jeremias, e você, o seu ajudante, não veio? Ele falou, por que, garoto? Eu falei, porque Deus queria que eu fosse teu ajudante para eu pregar isso para você. Porque o lugar onde o seu irmão está, com certeza há também um lugar reservado para você, se você hoje receber Jesus no teu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Ele falou, mas eu tenho muito interesse em aprender. Eu tenho muitos amigos espíritas e eles falam em reencarnação, mas eu não acredito. Eu falei, não deve acreditar mesmo, porque a palavra fala em Hebreus 9:27, que ao homem compete morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Ah, é? É. E ele começou, mas como que vai ser esse negócio de ressurreição? E eu comecei a falar para ele, sabia, Jeremias, que já tem uma cidade sendo preparada? Essa cidade se chama Nova Jerusalém. João 14:1, não turbeis os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu já preparei um lugar para vós. Há uma nova cidade. Essa terra já está sob o juízo. Sabe como foi o fim da história? O Jeremias chegou, ele parou de trabalhar. Ele nem tinha terminado ainda. Ele começou escutando sentado. Daqui a pouco ele estava assim, na minha frente, assim, ó. Daqui a pouco ele estava na minha frente, assim, igual eu estou na frente. Ele ficou na minha frente, ouvindo e olhando atentamente. E os olhos do Jeremias estavam todos cheios de lágrimas naquela hora. E na hora o Espírito Santo falou para mim, agora ora por ele. E eu falei, não, Espírito Santo, eu não vou orar por ele, já preguei. O Espírito Santo falou, nossa, antigamente você era mais ousado, né? Aí eu falei, tá bom, Espírito Santo, Jeremias, eu estou sentindo de orar por você. Não, garoto, é isso que eu estou precisando, ora por mim. Eu orei pelo Jeremias, eu orei por ele, sabe a visão que Deus me deu? Ele é serralheiro, ele trabalha com ferro. E o Senhor me mostrou um ferro enorme, era ele o ferro. E vinha um soldador com fogo que saía da solda e que ia purificando ele inteirinho assim, ó. E eu falei, Jeremias, Deus está te restaurando. Hoje, você quer receber Jesus no teu coração como Senhor e Salvador? Ele falou, eu quero. E eu falei, então repete essa oração comigo. Ele repetiu a oração todinha e foi embora com os olhos cheios de lágrimas, dizendo, eu vou voltar aqui para assistir um culto. E eu entrei aqui dentro e eu fiquei tão feliz, porque eu falei, glória a Deus, porque ainda que seja uma vida, vale mais que o mundo inteiro. Quando uma vida se arrepende, é mais um que vai ressuscitar no último dia. Que Jesus vai ressuscitar no último dia, por causa de uma pregação. Você não precisa pregar para grandes multidões, você não precisa ter uma grande igreja. Uma vida que você ganha é uma pedrinha na tua coroa que é colocada. E quando nós chegarmos diante do justo, fiel e verdadeiro, Ele nos dará recompensa por cada um que está aqui trabalhando na obra, por cada um que paga um preço de oferta, que dá uma oferta, o teu trabalho, como o seu tempo como oferta para Deus, toda a estrutura que é montada aqui para receber as vidas. Se uma vida se salva, todo mundo ganha. O crédito aumenta no céu, desde o louvor até a segurança. O nosso crédito, o nosso depósito está sendo guardado até o dia final. Olha, o apóstolo Paulo falou, eu creio que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Levanta sua mão e fala, eu creio que Ele é poderoso para guardar o meu depósito
até o dia final. Então toma cuidado, porque as pessoas hoje querem que você se desvie da fé. Hoje nós estamos vivendo os últimos dias, são os dias do anticristo. Eu falei a semana passada, nas escolas estão querendo tirar o AC e o DC, que representam o antes e o depois de Cristo, para o diabo está dando as suas últimas cartadas, para tentar apagar o nome de Cristo. Só que ele não vai conseguir, porque Cristo selou o nome dele em cada um de nós. A nossa vida foi transformada, e nós estamos aqui na presença dele. Nós não servimos a Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, e ele se alegra também, porque ele não será Deus de mortos. Ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Oh, aleluia. Vocês entenderam o que eu falei? Ele diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, do mundo inteiro virão pessoas que se assentarão comigo na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quem foi Abraão, Isaque e Jacó? Os 3 primeiros patriarcas que andaram com Deus e que já estão na presença de Deus diante dessa palavra, que vão se assentar com o Senhor. Deus terá prazer em jantar com eles. E você está sendo convidado para esse banquete também. Você está sendo convidado para a festa das bodas. A noiva de Cristo, ela está sendo preparada para o dia do casamento. E você foi chamado, ele tem embranquecido as tuas vestes. Quando fordes disciplinados pelo Senhor, não fique irado, não fique triste, porque o Pai repreende ao filho que ama. Aleluia! E nós precisamos vencer os paradigmas, nós precisamos vencer as bocas do anticristo que diz: a Bíblia está ultrapassada, os tempos são outros. Deus te ama mesmo com esse pecado. Não! Deus te ama, mas Ele abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E se alguém quer andar com Deus, precisa renunciar ao pecado, precisa se arrepender do pecado. Não dá para continuar cometendo os mesmos erros sempre. É necessário arrependimento. Dentro dessas frases que o mundo diz hoje, há confrontos diretos às Escrituras. Há confronto direto às Escrituras. Por isso que a minha fé não está baseada no conto do vigário. A minha fé não está baseada nas doutrinas humanas. A minha fé está baseada na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, eu não creio. E eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu vou dizer uma coisa, eu vou repetir. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque na Bíblia já estava escrito que teria peste. Porque na Bíblia já estava escrito que teria guerra. Na Bíblia disse que nos últimos dias seria pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Implacáveis, arrogantes. A Bíblia diz tudo isso, e tudo isso está acontecendo. Estamos vivendo dias que estão sendo abreviados. E o Senhor Jesus disse que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, e que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas glória a Deus que você teve força para chegar aqui hoje. Glória a Deus porque Deus está crescendo hoje a tua vida espiritual. Glória a Deus porque o Espírito Santo está te revestindo nesse culto, e você vai sair daqui queimando de amor pelo Senhor. E você não deve fazer tudo isso por causa de uma recompensa. Mas o teu pensamento deve ser: eu vou continuar seguindo Jesus porque não há outro caminho. Eu não vou continuar seguindo Jesus pelas bênçãos que Ele pode me dar, mas é porque Ele já me deu a bênção da salvação eterna. Salmo 51, Davi fala: torna a dar-me a alegria da minha salvação. Nós não podemos desvalorizar a salvação e o projeto que Deus tem. Você está recebendo algo novo na tua vida. Deus está te dando um novo pensamento, um novo sentimento. Deus está te dando um novo coração. Deus está te dando uma nova vida espiritual. Deus está te dando uma nova família. Deus está te dando um novo ministério, aleluia. Deus está te dando tudo novo. E eu profetizo no ano de 2021, tudo se fará novo. Vai tudo se fazer novo.
Isaías 43:18, não considereis as coisas passadas, nem cogiteis das coisas antigas, eis que faço coisa nova e já está saindo à luz. Por acaso não percebeis? 1 Coríntios capítulo 15, semeia-se em corpo carnal e colhe-se em corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, a semente quando é lançada na terra, ela não é semeada com o fruto final, ela é lançada como semente, mas ela nasce com um corpo diferente, ela nasce como um fruto. Ninguém semeia a semente do abacaxi como um abacaxi, a semente nem parece com o abacaxi, mas quando o abacaxi nasce, ele cria o corpo final. Assim será o corpo da ressurreição. Esse corpo que nós temos é só a semente, o nosso corpo perfeito nascerá lá. E é o mesmo corpo do Senhor Jesus. Porque quando Jesus ressuscitou, um dia, com a porta trancada, os discípulos conversando, ressuscitou ou não ressuscitou? Todo mundo tinha crido, só um que não creu, que foi Tomé. Eu só acredito se eu ver. Jesus, e uma dessas vezes que Jesus apareceu, ele não estava, que o incrédulo nunca está na hora certa. Ele nunca vê o milagre acontece com os outros, mas com ele não acontece, porque ele não crê. Mas Jesus um dia, pela misericórdia, passa pela porta trancada, e bem na hora que ele estava falando, eu só acredito vendo, e olha, e Jesus aparece. Quando ele olha para Jesus, mesmo assim, ele tinha dúvida, mesmo vendo na frente dele. E Jesus fala, então, vamos parar com essa dúvida de uma vez, você vai ser um grande pregador, eu quero que você me anuncie, você andou comigo, não é à toa, põe a mão na minha mão. Põe a mão, vê se não tem a marca da cicatriz do cravo. Já estava restaurada a cicatriz do cravo, mas estava a marca lá. Porque tem coisa na nossa vida que é cicatrizada, mas sempre a gente vai olhar, não vai doer mais, mas a gente vai olhar, vai estar lá. Mas não é para a gente sofrer mais, mas a gente dizer assim, eu sofri, Deus me curou, Deus cicatrizou, mas o Senhor tem um novo tempo para a minha vida. Está aqui Tomé, toca na minha mão. Tomé pôs a mão, ajoelhou e falou, me perdoa, nunca mais eu vou duvidar, nunca mais eu vou descrer que o Senhor ressuscitou, agora eu vou anunciar para todo mundo. Jesus disse, bem-aventurado, você creu porque você viu, Tomé, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. E a palavra fala que Jesus ainda, antes de ir embora, fala, tem alguma coisa para comer? Isso chama muita atenção, minha atenção, porque quando a gente fala de um corpo glorificado, a gente entende como será esse corpo glorificado. Primeiro ele entra pela porta trancada, eu entendo que é um espírito, que ninguém entra por uma porta, por uma parede ou uma porta trancada, mas depois ele manda Tomé tocar nele, então quer dizer que na verdade era um espírito que dava para tocar, e depois ainda antes de ir embora ele diz assim, eu quero comer, então quer dizer que não é um espírito somente, é um corpo diferente, é um corpo celestial, que além de voar, além de passar pelas coisas materiais e humanas, ele ainda tem a capacidade de comer. Quer dizer que vai ter comida no céu. Tem algum peixe, algum pão para a gente comer? Jesus comeu com eles antes de ir embora, representando a comunhão que eles tinham que ter, porque a mesa representa a comunhão. Oh, aleluia, e eu louvo a Deus, porque o mesmo Jesus que comeu com eles, vai comer conosco hoje aqui, porque Ele está vivo. O mesmo Jesus que comeu com eles, Ele tem prazer de se assentar à mesa com todos aqueles que crerem. E o Senhor, Ele está falando, que a tua vida na eternidade, ela não começa lá, ela está começando aqui. O corpo já está sendo nos dado, nós já estamos sendo desenvolvidos. Quem gosta dessa palavra desenvolvida são os espíritas, mas tudo que o diabo quer pegar, o Senhor nos restituiu para nós, amém? O diabo quis pegar o rock, Deus pôs a bateria na igreja e agora tem rock para Jesus. O diabo quis pegar o samba, Deus tirou das mãos do diabo e agora tem samba para Jesus, amém? Tudo que o diabo quis pegar para ele, porque todos os ritmos e todos os sons devem louvar ao Senhor, amém? Então o diabo quis pegar essa palavra desenvolvido, né? Um dia eu fui fazer uma visita lá em Santos com meu primo no cliente, e o cliente falou assim, olhou para nós assim, o cliente era kardecista, olhou para mim, para ele, e eu firme na igreja, meu primo desviado, coitado, estou orando por ele para ele voltar, e a gente sentou na frente dele, o espírita olhou assim nos nossos olhos e falou assim para o meu primo, olha, eu vejo que você é bem desenvolvido, mas olhou para mim e disse, você não é desenvolvido.
E eu olhei para ele e falei, cara de pau, eu na presença, porque o diabo quer tirar de nós, não é? Aquilo que é superior, porque nós temos um novo corpo, nós temos um novo espírito, nós temos uma nova mente, nós temos um novo coração, nós temos o poder de subjugar espíritos caídos, porque os demônios não passam de espíritos caídos, e você tem essa autoridade na tua vida para pisar na cabeça da serpente, amém? O diabo tem que ouvir e te obedecer a voz que sai da tua boca, as ordens que você dá. Então você, quando chega na tua casa, o diabo ele tem que te respeitar, porque você tem o Espírito de Cristo na tua vida. Quando ele olha para você, ele vê um discípulo de Jesus, e ele treme de medo de Jesus. Como será o corpo glorificado? Deus está preparando um novo corpo para nós, uma nova casa para nós, uma nova cidade para nós. Daqui a pouquinho nós seremos retirados daqui e seremos arrebatados para lá. Seremos transladados para lá, como aconteceu com Enoque, um dos homens que andou com Deus. E a palavra em Gênesis aí na novela passou, né? O filho de Enoque, o neto de Enoque. O que aconteceu com o nosso vô? O nosso vô andou tanto com Deus que depois nunca mais ele foi visto, porque Deus o levou para ele. Porque tem pessoas que são tão boas, tem pessoas que elas já estão tão preparadas que não vale a pena mais ficar aqui, é bom já ir direto para a presença do Senhor. E é esse o entendimento que nós temos na nossa vida, e você sai daqui com esse entendimento da ressurreição na tua vida. Você entrou aqui com um pensamento de ressurreição, Jesus ressuscitou, mas você sai daqui com o pensamento, não só Jesus ressuscitou, como eu vou ressuscitar, porque Ele me prometeu que vai me ressuscitar no último dia. Minha avó cantava um hino que falava assim: quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e de Deus irá cumprir, quando Cristo meu nome anunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, 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 aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Se você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor, porque Ele está chamando uma igreja viva, poderosa, para reinar eternamente com Ele. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Peregrinos somos. Vai ter aquele assim também. Da linda pátria estou bem longe. Essa eu não sei a letra, mas fica dedilhando ele aí, porque diga assim: peregrino sou. Fala com mais fé: peregrino sou. O que era um peregrino? É alguém, ele está em um lugar, mas ele não é daquele lugar. Ele tem uma pátria. E eu posso dizer que hoje eu tenho uma pátria. Sou um soldado guerreando, não só pelo Brasil, porque eu nasci no Brasil, tenho muito orgulho disso. Não por Israel, porque Israel é o país escolhido de Deus. Mas carnalmente eu sou brasileiro, mas espiritualmente a minha pátria não é daqui. Como Jesus disse, o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, eu o defenderia. Os pais já tinham mandado anjos e miríades para me defender. Só que o meu reino não é daqui. Eu só vim aqui para anunciar que a porta está aberta para quem quiser entrar. Aleluia. E se tem alguém aqui, eu sei que pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo já aceitou Jesus na sua vida, não é verdade? E nós temos um objetivo agora, de anunciar que a porta está aberta para quem não sabe ainda. Amém?